Vamos dar início ao nosso estudo. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É com alegria que recebemos para mais uma reflexão da doutrina espírita, o Evangelho, capítulo 5, hoje com o tema A Desgraça Real. Então vamos à nossa prece. O Eto, você poderia fazer a prece? Posso sim, Pai. Então vamos todos juntos, né? Emanados nessa vibração de Deus Pai, de amor, de paz, de harmonia íntima. Levar o nosso pensamento a Jesus, nosso guia e modelo, para que possa, através daquele tratado maior, conduzir o estudo da manhã de hoje. E todos nós possamos aqui fazer um proveito para as nossas vidas. Senhor Jesus, mestre de bondade e misericórdia, a ti somos gratos, Senhor, pela oportunidade que nos está sendo ofertada na manhã de hoje, pelo estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita, que vem, Senhor, nos esclarecer, nos iluminar a mente e o coração, podermos aqui, Senhor, compreender a mensagem de amor e de paz para as nossas vidas. Aqui, de nós, a caldeira de graça aqui na vontade, possa, Senhor, receber nesse momento Dilma, desliga aí o microfone. De luz. E assim sendo, Senhor, graças estamos por sua presença em nossas vidas, fica conosco. É com vontade que temos misericórdia, e Senhor, na manhã de hoje, Senhor, torna atento, aberto para os ensinamentos que a doutrina dos Espíritos nos traz. Seja com todos nós, nos abençoado e iluminado hoje e por todo sempre. Então, após essa prece que o Hélito nos propiciou, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com o tema A Desgraça Real. Gostaria que todos vocês abrissem o Evangelho no capítulo 5, neste item, para que a gente possa dar início. Lembrando que todo estudo da doutrina espírita, em particular o estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós precisamos relacionar todo e qualquer estudo do Evangelho à luz dos princípios que norteia a vida do espírito aqui na Terra. Lembrando que a gente falou a semana passada, a existência de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, trazemos em nós a sua presença, por isso nós somos imortais, criados, fadados, em função da nossa imortalidade, à vida de plenitude. E que essa vida de plenitude é conquista das reencarnações sucessivas. É impossível o ser conquistar a sua perfeição, intelecto, moral e espiritual em apenas uma existência. Ele necessita de inúmeras existências para que ele possa progredir e progredir incessantemente, tanto na inteligência como na moral, no coração. A relação mente e sentimento, conduzido pelo Espírito imortal que somos, é que nos levará a alcançar o destino para o qual Deus nos criou a todos, que é a vida de plenitude, que é o seu reino de luz, ou a vida eterna, ou a iluminação na sua totalidade,
ou a pureza de coração, a mesma coisa. Significa, tudo isso significa a mesma coisa. Então, esse capítulo 5, ele nos fala de que como nós estamos, é a nossa condição moral, espiritual e física do nosso momento, como estamos, né? Então, aí a doutrina espírita vem nos revelar que nós não estamos tão bem assim. Nós estamos sofridos, estamos infelizes, estamos ansiosos, preocupados excessivamente, muitas vezes mais com o ter do que com o ser, mais focado nas conquistas materiais do que nas conquistas morais. Então nós estamos muito angustiados. Mas para que nós possamos mudar esse olhar, a gente precisa olhar para a nossa vida com o olhar da doutrina espírita, com o olhar de Deus, para que a gente possa, com a doutrina espírita, que vem ampliar os nossos horizontes, que vem nos falar do futuro que nos aguarda e que vem nos convidar a nos resignarmos diante das provas, das expiações que tem a ver com o nosso passado e o nosso futuro. Então, o presente, ele é essencial em nossas vidas, porque a gente nem pode amar mais no passado e não conseguimos também amar no futuro. Então, o amor é a meta essencial, é o meio, como diz Joana de Ângeles, o meio e o fim. Porque o fim é o amor de plenitude e o meio é o amor possível. É o amor relativo à nossa condição que nos permite agora. Então, em função desse preâmbulo, né, para que a gente possa entender melhor as desgraças, né, então a gente precisa ter esse olhar. Porque existem desgraças e desgraças, né? Então, existem as grandes desgraças, as desgraças intermediárias, as desgraças menores, mas existe aonde o homem coloca desgraça que não é desgraça, né? Então, aí esse item vai nos ajudar a refletir um pouco sobre isso. Então, vamos começar com João. Tá travando, Tonho. Tá o quê? Tá travando. Tá travando? Deixa eu ver aqui. Então, estão me ouvindo? Então, vamos entender o que é que significa desgraça, né? Primeiramente, vamos pegar aqui um pensamento de Joana para a gente refletir um pouco. Tonho, é o ponto 24, é? É, o 24. Tá, porque o meu é a infelicidade real. É, porque tem umas traduções aí do Evangelho que é infelicidade real, né? E a outra é desgraça real, é a mesma coisa. Porque a infelicidade, ela procede das desgraças, né? Ou seja, do ser que se sente desgraçado. Desgraça significa sem graça, certo? Sem as graças de Deus. Mas não é que Deus se negue, é que ele se fecha às graças de Deus. Porque a misericórdia de Deus é para todos. Como já na fala de Jesus, o Pai oferece o sol para justos e injustos. Então, no momento que o homem se compraz no mal, ele se sente um desgraçado, porque ele fecha o seu coração para as graças de Deus, para o amor de Deus. Então, Joana de Ângeles, a benfeitora Divaldo Pereira Franco, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela diz o seguinte: desgraça é todo acontecimento funesto, desonroso
que aturde e desarticula os sentimentos, conduzindo a estados paroxísticos desesperadores. Não somente aquele que se apresenta trágicos, mas também inúmeros outros que dilaceram o ser íntimo, conspirando contra as aspirações do ideal e do bem, da fraternidade e da harmonia íntima. Então ela diz, é todo acontecimento funesto, desonroso. Todo acontecimento que macula, que infelicita, que ensombreia a alma, que abre os corações morais. Porque a desgraça, no olhar aqui de Joana, ela está ligada ao espírito. Porque muitas vezes a gente vê desgraça onde ela não existe. Ora, se o corpo foi atingido, mas o espírito não foi, então isso não é desgraça. Desgraça é quando a sua concepção real é quando atinge o espírito. O corpo é como um fardamento para o soldado. Se o fardamento se rasga, mas ele se mantém ali de pé, não é desgraça. Então, se acontece algo com o corpo, mas o espírito não se mutila, não se ensombreia, lógico que na nossa condição aqui humana, o que acontece com o corpo, na maioria das vezes, atinge o espírito. O que acontece com o espírito atinge o corpo, porque nós somos muito apegados ao corpo. Mas a exemplo de Jesus, ele passou pelo seu Calvário, mas ele não foi atingido. Então o Calvário de Jesus não foi uma desgraça para ele, foi uma desgraça para a humanidade, porque aqueles que desejaram a morte de Jesus macularam a sua própria alma, cometeram um mal e em função desse mal, então aqueles que colaboraram, contribuíram com isso, foi maculado com a culpa, com o remorso, com o mal em si, se tornando cada vez mais pessoas más. Então, desgraça é tudo que aumenta na alma a sua maldade. Porque a maldade, quanto mais a pessoa exercita o mal, mais ele cresce. E ele gera justamente sofrimentos, sofrimentos dantescos. Então, a desgraça é tudo que gera o sofrimento na alma. Por isso que Jesus, para que os espíritos venham superar os seus sofrimentos, Jesus nos convida à resignação. Bem-aventurados os enlutados, os aflitos, porque serão consolados. Jesus não está se referindo a todos, mas sim àqueles que almejam se tornarem bem-aventurados, tornar um ser bem-aventurado. Aquele que se propõe a caminhar no bem, apesar dos sofrimentos que passa. Eles estão acolhendo as graças de Deus, estão acolhendo a misericórdia de Deus. Alguma pergunta inicialmente? Alguma resposta, algum acréscimo por parte de vocês sobre essas? Podemos continuar, né? Então vamos ao livro, porque aí a gente vai lendo e vai colocando alguma coisa. Então, quem gostaria de fazer a leitura do item 24? Posso ler, Toninho? Pode. A desgraça real, item 24. Todos falam da desgraça. Todos já experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo.
venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes dormia, nas lágrimas, na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais dá-se o nome de desgraça, na linguagem humana. Então, parar um pouquinho aí para a gente comentar isso. Olha, veja que na linguagem humana a desgraça está em tudo aquilo que está aos nossos olhos. Como ele diz, todos falam de desgraças, todos já experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venham dizer-vos que quase todo mundo se engana. E que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Ora, se nós somos espíritos, estamos em curso e passamos pelas provas e expiações as mais variadas, então a desgraça não está na prova em si. Por exemplo, quais são as provas que ele coloca aqui? Fogão sem lume, o credor que ameaça, o berço vazio, a morte de um ente querido. A desgraça não está nisso, mas está como a gente se comporta com isso. Como é que eu vou me conduzir diante da morte? Como é que eu vou me conduzir com um credor que bate a minha porta? Como é que eu vou me conduzir com esses fatores? São aparentemente desgraças, mas no seu sentido real pode ser, pode não ser, vai depender da forma como a gente se conduz. Então a desgraça não está na morte de um ente querido, certo? Se for a morte natural. Mas se alguém cometer um homicídio, a desgraça está para ele. E estará para a família se a família passar a odiar o homicida. Então, se a família passar a odiar o homicida, está para ele que tirou a vida de alguém e está para a família ou para o morto que passou a odiar. E está a desgraça. Aí está a desgraça, porque essa atitude má macula, infelicita, gera loucura. Pessoas transformam com aquela atitude em atitudes de loucura moral. Então a traição está para aquele que traiu, não para o que foi traído. Mas se o traído se rebelar contra o traidor, aí o problema fica com os dois. Porque como nós estamos aqui em curso, então é que diante daquela prova o indivíduo não conseguiu a aprovação, porque ele recebeu um mal e ele retribuiu com o mesmo mal, ou com um mal maior. Então ele se igualou ao outro, um pela traição e o outro pelo mal, pelo ódio, pelo rancor que cultivou em si mesmo. Então vamos ver o outro item. Sim, aí Joana de Anjos diz o seguinte: toda vez que uma desgraça se abate sobre um homem, a verdadeira desgraça para ele é não saber receber devidamente o infortúnio que lhe chega. Então a verdadeira desgraça é quando a gente não sabe receber o infortúnio. Aquele que sabe receber o infortúnio, ele naturalmente diz: se eu estou passando por isso, é porque eu estou precisando aprender. O que é que a vida quer me ensinar com esse infortúnio? O que é que eu preciso aprender? Paciência, humildade, perdão, misericórdia. O
que é que nós precisamos aprender quando passamos por determinados infortúnios? Aí ela diz, desgraça realmente é o mal, é o prejuízo moral que o indivíduo, o dano que se pode praticar contra alguém e não o que recebe ou se sofre. Então, quando Jesus nos convida, né, a nos tornarmos bem-aventurados pela misericórdia, ele diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aquele que não se torna um agente do mal e que recebe bem os infortúnios, ele age com misericórdia para com o infrator, para com o homicida, para com aquele ser que, por fazer o mal, já revela um estado de infelicidade em que ele se encontra. Então, no momento que o indivíduo recebe bem o infortúnio pela misericórdia, pela compaixão ao outro, ele passa a receber a misericórdia de Deus. Mas se ele retribuir o mal com o próprio mal, ele se torna cada vez mais uma pessoa má e ele se fecha para a misericórdia. Ele se iguala naturalmente ao infrator, pelo próprio mal que cultiva em si mesmo. Ele se torna tão mal como o mal o outro se revelou. Alguma dúvida? Então aí Joana diz, o que muitas vezes tem aparência de desgraça, e isto quase sempre é resgate intransferível e valioso que assoma a alfândega do devedor, cobrando-lhes os débitos livremente assumidos e aceitos. Das mais duras provações sempre resulta benefício valioso para o espírito imortal. Há que considerar cada um a própria posição que mantém na vida terrena, para avaliar com acerto os acontecimentos que o visitam. Então, o infortúnio, né, são pagamentos das dívidas que nós contraímos. Se a gente recebe bem, a gente repara a dívida. Se a gente não recebe, a gente aumenta a dívida. Porque além da dívida que não foi paga, a gente aumenta com a nossa forma má de se conduzir na relação com o outro. Lógico que Deus não precisa de instrumento para que a gente pague e repare os nossos débitos. Ninguém foi criado por Deus para fazer o mal para que o outro pagasse suas dívidas. Mas se o indivíduo se coloca como um justiceiro, Deus se utiliza da ação dele para que nós possamos pagar a dívida, caso a gente acolha com misericórdia. Ou seja, uma dívida que poderia ser paga mais tarde, de outra forma, até pela ação do bem, né? Ela pode ser paga naquele momento em que o ato em si aconteceu, se a gente soubesse conduzir. Mas que nada que acontece conosco é por acaso. Existem muitas injustiças sociais, mas ninguém está sendo injustiçado em função das existências pregressas que tivemos. Então vamos ler o outro parágrafo. Continuando o mesmo parágrafo, né? Sim, é desgraça para os que só veem o presente. Continue. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém,
está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas. Não é realmente mais desditoso do que outro que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Pronto, então aqui o Espírito, ele nos convida para que a gente possa, para entender isso aí, ter um olhar que vá além do presente. Ou seja, que a gente possa, para entender porque está acontecendo aquele infortúnio, a gente precisa entender o seguinte: nós estamos num planeta de provas e expiações. Um planeta que está se organizando também fisicamente e também se organizando através dos seres que habitam moralmente. A civilização física, tecnológica foram praticamente construídas, está em construção, mas a civilização moral está a desejar. Então, os próprios fenômenos atmosféricos dependem também da forma como os homens se conduzem aqui na Terra. Então, se determinados desequilíbrios, como aqui coloca, determinadas enchentes, temperaturas em desarmonia, tudo isso depende da forma como os homens também, com os poluentes, que colabora, que coopera com os desequilíbrios das estações, da temperatura, essa questão dos vulcões, terremotos, tudo isso também o planeta, ele vai se harmonizando, se reestruturando fisicamente pela forma como também os homens se conduzem. Então, aí aqui diz: dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres, que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Porque aqui está vendo todo. Ora, se causa algumas mortes, mas se não fossem essas tempestades, causaria epidemias, mortes de milhões. Então está comparando essa questão do mal menor e o mal maior. Por exemplo, essa pandemia que nós estamos passando, se nós olharmos a pandemia pelos efeitos que ela causa, a gente estaria a dizer que seria uma desgraça para a humanidade. Mas não é uma desgraça em relação aos efeitos que ela propicia na humanidade. O crescimento que isso significa para a vida moral dos que habitam a Terra. Então, para que a gente possa se resignar em relação a essas aparentes desgraças, a gente precisa olhar para a vida com o olhar do Espírito, com o olhar das reencarnações sucessivas, com o olhar de Deus, porque Deus, Ele é um Pai bom, justo e misericordioso. Se isso está acontecendo, porque se faz necessário, é de inteligência soberana, porque tudo age segundo as próprias leis da própria vida. Não foge, nada foge à lei. Os que praticam o mal em função da lei é tombado na lei de justiça pelo sofrimento. Porque a coisa estaria sem controle se nós errássemos e não tivesse consequência. Então a coisa estaria sem controle. Mas se Deus nos criou o homem e deu livre-arbítrio e responsabilidade, Deus tudo permite, mas cada um daqueles que se conduz mal vai sofrer as consequências. Se não nessa existência, na próxima, porque Deus não tem pressa. Porque aí entra também a lei de misericórdia,
que Deus espera que o indivíduo acolha as condições necessárias para reparar aquele mal. Porque a gente só consegue reparar o mal, o espírito, com o bem. Ninguém repara o mal com o mal. Para reparar o mal, o indivíduo precisa acordar o bem em si e precisa agir no bem. Então, por isso que muitas expiações aguardam que o indivíduo possa desenvolver algumas condições. É como um credor aqui na terra. Se ele perde o emprego, está aguardando. Se ele adquire o emprego, ele diz: agora você pode pagar. E você tem que pagar. Por isso que o que passa conosco é porque a gente está em condições. Agora, para isso, a gente precisa contar com a misericórdia de Deus. Contar com Deus, porque muitas vezes vem a expiação e o indivíduo se rebela contra. Mas contra quem? Se ele foi o próprio causador desse mal que está em si mesmo. Outro pode contribuir, acordou nele o mal, mas poderia ter acordado o outro, o infrator, poderia ter acordado no indivíduo o bem da misericórdia. Mas como ele se sentiu acima do outro, pelo orgulho, ele diz: eu não sou merecedor de estar passando por nada disso, então aí passa, em função do orgulho, retribuir o mal com o mal. Então ele diz: dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desditoso do que outro, do que a princípio causa. Por exemplo, quais são os acontecimentos felizes aqui? Aí ele vai colocar depois, né? O que é felicidade para o homem é infelicidade com relação ao espírito. Então, aquilo que o homem elege como felicidade é uma desgraça para ele. Aí é que ele coloca aqui nesse momento. E muitas vezes a gente inveja, né, enquanto humanidade, inveja a desgraça dos outros, achando que o outro está numa boa. Então vamos lá. Continuando. Tem outra pessoa que quer ler, Tom? Eu acho que deve ter. Ó, eu estou vendo aqui umas 21 pessoas. Estão me ouvindo? Vá. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. Espera aí, é esse. Todos falam da desgraça, não é isso? Não. É aqui. É esse mesmo. É esse, Toninho. É o segundo parágrafo. Certo, vamos lá. Para julgar uma coisa é preciso, pois, ver-lhe as consequências. É assim que, para apreciar o que é realmente feliz ou infeliz para o homem, é preciso se transportar além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo sua curta visão, cessa com a vida e encontra sua compensação na vida futura. Pronto, então vamos lá. O que é vida futura? Olha, vida futura, ela não é só uma existência futura. Vida futura não é você sair desse plano físico e ir para o plano espiritual. Vida futura é quando a gente faz uma síntese dos princípios espíritas em relação à vida. Por exemplo, ora, se há um princípio da existência de Deus em nós somos espíritos imortais. Quando se pensa na vida futura, é quando a gente foca além da vida presente, que é a vida do corpo. A vida presente é a vida do corpo. A vida futura é a vida do espírito. Mas essa vida futura para o católico é diferente da vida futura para o protestante e é diferente da vida futura para o espírita. E é diferente da vida futura para o budista. E assim se vai.
Porque para o católico, a vida futura, quando a pessoa, após essa vida presente, ele vai morrer ou vai para o céu, para o purgatório, ou vai para o inferno. A misericórdia de Deus é reduzida, é limitada. Porque se o indivíduo vai para o inferno eterno, a misericórdia de Deus parou aí. Ele não tem mais chance. Certo? Mas a vida futura para o católico, quando o indivíduo não conquista o céu, ele pode ficar no purgatório esperando as intercessões. Então, se ele não conseguir sair do purgatório, vai para o inferno. Sair do purgatório para ir para o céu, vai para o inferno. Aí esse inferno para o católico é diferente do inferno espírita. Do católico é eterno, do espírita é passageiro, é transitório. É peso de consciência, é culpa, é remorso, tudo isso é inferno para o espírita. Então, a vida futura para o espírita é o espírito que, através da lei dos renascimentos, impulsionado pela lei do progresso, ele vai avançando até alcançar a sua vida de plenitude. E a misericórdia de Deus continua assistindo. Que o indivíduo faça o bem ou não, a misericórdia está ao dispor dele. Para o evangélico, eles dizem que não adianta orar para o morto, porque a coisa resolveu enquanto estava aqui. Se ele não aceitou Jesus, ele vai para o inferno. Se aceitou Jesus, vai para o céu. Não tem purgatório. Mas ele nem ora, porque acha que é um determinismo, a forma como o indivíduo se conquista aqui. Para o espírito, ele precisa reencarnar muitas vezes, porque a doutrina espírita nos revela que é impossível conquistar a inteligência plena e o amor pleno em 60 anos, 70, 80, 100, embora que morra aqui gente de todas as idades, possível você conquistar. Então, quando se fala de vida futura, está ligado também à lei de causa e efeito, a justiça da reencarnação. Se a gente não se conduz bem, aí vem as consequências daquela escolha que a gente fez, a gente sofre, para a gente aprender com o sofrimento a valorizar a vida e focar na vida futura. A vida futura sempre nos dá esperança. Esperança de que sempre há uma forma de reparar aquele mal, seja que mal for. Não é? Então, com a doutrina espírita, a pessoa, entendendo a doutrina espírita, ele não vai se paralisar no mal, na depressão, na culpa, no remorso, porque ele sabe que sempre Deus olha para ele com um olhar de confiança, de esperança, de certeza de um amanhã melhor. Então, aí aqui ele coloca: assim, a gente precisa analisar isso pelas consequências, porque Joana de Anjos diz o seguinte, que a felicidade aqui a gente às vezes confunde. A gente, por exemplo, está na juventude, tem dinheiro, tem fama, tem poder, né? Aí ele acha que isso é felicidade. Então, para a pessoa saber se é felicidade ou não, ele precisa perder o que tem para ver se ele continua feliz. Ora, se ele estava na saúde, ele achava que a felicidade era a saúde, se ele perde a saúde, se ele continuar feliz é porque de fato ele é uma pessoa feliz. Mas se ele está na vida física, ele perde, ele morre, ele continua no plano espiritual feliz, é porque de fato isso comprova que ele é uma pessoa feliz. Se ele estava com seus entes queridos e houve a perda de um ente querido pela morte e ele continua feliz, feliz aí não é dar risada não, achar bom porque o seu ente querido morreu. Né? Feliz no sentido de que ele não entende felicidade como algo circunscrito, como uma situação. Ele entende felicidade estar com Deus, ele entrega o seu ente querido a Deus. Porque ele entende que a verdadeira vida não é essa, estamos aqui em curso. Então, como nós estamos aqui em curso,
A felicidade não é porque nós estamos aqui vivos na Terra, e sim porque estamos com Deus. Então aí ele diz aqui, não é? Ora, tudo que chamais de infelicidade, segundo a curta visão humana, cessa com a vida corpórea e encontra a sua compensação na vida futura. Ou seja, se ele for, após a morte do corpo, passar dessa existência para a vida do espírito, e ele se sentir compensado pela forma como se conduziu, consolado, então isso significa que ele está avançando na vida, está conquistando vida, está alcançando. Está claro isso? Alguém quer colocar alguma coisa, perguntar? Pode falar, gente. Você já sabia disso ou está surpreso com as informações? Ou já pensava assim? Toninho. Diga. Não, eu não pensava antes, entendeu? Mas de uns 3 anos para cá, realmente eu estou pensando desse jeito, de sempre essa vida nossa é transitória, que a gente está preparando o terreno para a próxima existência. E o corpo, ele é passageiro, né? A personalidade vai morrer, mas o espírito, esse não, esse é eterno. E aí a visão muda, porque quando você vê que seu espírito é eterno, você hoje está Toinho, né? Hoje eu estou Roberta, mas a gente está se preparando para na próxima existência vir outra personalidade acoplada com essa nossa que a gente aprendeu, não é isso? Mais saudável, mais feliz, de maiores valores, com maiores valores morais, significa avançar na busca da vida futura. Então o que pelo menos eu acho que você também, porque eu aprendi muito isso com você. Com a doutrina espírita. Eu sou só o repórter. Buzinando tudo isso, faz o quê? 3 anos que você disse assim, minha jovem, você vai perder sua existência de novo. E aí, na época, eu não entendi, né? Só que eu agora estou entendendo, Toninho, o que você quis dizer. E realmente, eu faço de tudo para não perder minha existência, entende? E moralmente, eu crescer, nem que seja 1%. Que, Maria, 1% já é muito. Se eu crescer nessa existência, já estou satisfeita. Eu acho que é isso, né? Que a gente tem que procurar isso, né, Toninho? Verdade. Se a mocinha, não tô, Toninho? Está caminhando, está uma jovem. Então, oh, meu Deus, que bom. Se a gente avançar no sentimento de perdão, a gente está conquistando vida. Saindo das culpas para a responsabilidade. Verdade. Deixando de culpar a outrem, a Deus, a família, os espíritos. Não responsabilizar ninguém. A nós mesmos, isso é o desafio. Porque chega um espírito, está magoado da gente ao nosso lado, a gente já acha que a nossa... o nosso mal-estar é porque ele está ali ao nosso lado. O mal-estar é porque tem um mal na gente que ele só está acordando isso, despertando. Verdade, Toninho. Eu acho que a palavra, sabe, você disse muito para mim, rebeldia. Uhum. E eu ficava muito com raiva quando você dizia, você está rebelde, você está rebelde. Mas é porque o espírito realmente é rebelde, tem que ter muita cacetada. E nós estamos passando por essa transição agora, o Covid, é isso, é porque todos os espíritos aqui do planeta são rebeldes, né? Está precisando de uma chacoalhada. Eu espero que a gente consiga entender o que é graça e desgraça e dar graça por tudo, né? Como diz Rossano. Como diz o apóstolo Paulo. Rossano que copiou de Paulo. Então lá, devemos dar graças por tudo, ou seja, de tudo tirar o bem, né? Um aparente bem, ou seja, um mal aparente, a gente deve tirar o bem. Né? Verdade, Tonho. Eu tô começando que é um dos níveis de gratidão de Joana de Ângeles. Agradecer a Deus pelo mal que nos aconteceu e que nos levou a despertar para o bem. Isso não é fácil, né? Isso não é fácil. É plantar nessa existência a gente
conseguir vir numa existência melhor e assim, né? E na nossa caminhada, porque não é uma existência, Toninho, que a gente vai conseguir evoluir o que a gente tem que evoluir. A gente está começando agora, a gente está no caminho do bem, eu acho que agora, entendeu? Então vai ser a caminhada para frente. Estamos dando os primeiros passos. Então vamos para o próximo parágrafo. Estamos engateando, né, cara pálida? Está um embriãozinho aí do bem surgindo, parecendo. Vamos para o parágrafo próximo. Quem gostaria? Posso ler, seu Toninho? Pode, dona Noemi. Vou vos revelar a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças das vossas almas equivocadas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a agitação vã, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento que atordou o homem sobre o seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que chamais ardentemente. Então vamos lá. Continua. Pronto. Então vamos refletir um pouco, né? Deu para entender em função do que foi já comentado? Ele diz, olha, a infelicidade é a alegria. Aí a pessoa diz, oxe, a alegria, mas aqui ele está se referindo à alegria do mundo. Certo? A alegria do mundo, a pessoa está triste, aí vai beber, alegria química. A alegria dos prazeres efêmeros. A alegria de ter conquistado riqueza escravizando outras pessoas. É essa alegria que ele está se referindo. Não é a alegria que está fundamentada aos prazeres da alma, às conquistas morais. Que essa é uma alegria diferente. Certo? Aqui a pessoa está enganando o outro, está usufruindo daquilo, está sentindo alegria nisso. A alegria daqueles que comete, que maltrata. Tem por exemplo, prejudicou no momento, aí ele diz, minha alegria, minha felicidade é ver ele passar pelo mesmo que eu passei. Não é ele está falando dessa alegria. Da alegria do ego, adoecido pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Aí diz, a infelicidade é a alegria, é o prazer, mas não é o prazer da alma, não, é o prazer do corpo, é o prazer efêmero. É o prazer do indivíduo agir, por exemplo, eleger alguém como objeto do sexo. Ele está se referindo a esse prazer de comer de forma desmedida. É o prazer daquele que não dá limite, que se excede além dos limites. Como a gente refletiu anteriormente, do instinto de conservação, que ultrapassa as linhas. Que faz calar a consciência, porque a consciência aí fica de sono. Pessoa que assim age, ele procura calar a consciência. Ou seja, não procura acolher a consciência de responsabilidade, consciência do dever. Ele fica racionalizando, justificando, para continuar cometendo as atrocidades. Aí ele coloca aqui, comprime a ação do pensamento. O pensamento ele não adquire asas, não é um pensamento elevado, que vai às alturas, é o pensamento que fica aqui, nas relações comuns da vida.
nas relações pela lei dos interesses. A infelicidade é o ópio do esquecimento. O indivíduo fica esquecido de si mesmo, do espírito imortal que é, fica focado ao ter, vive para o ter. Então isso é infelicidade. Lógico, na ótica dos humanos, é felicidade. Porque ele está bem sucedido, é uma pessoa que tem condições socioeconômicas elevadas, ocupa posições elevadas, tem fama, tem poder. Mas na ótica do espírito imortal, que precisa avançar, conquistar a luz, focar na vida eterna, isso é um estado de infelicidade. Então vamos ao outro item. Esperai vós que chorais, tremei vós que rides, porque vosso corpo está satisfeito. Não se engana a Deus, não se esquiva do destino, e as provas credoras mais implacáveis que a matilha excitada pela miséria espreitam o vosso repouso ilusório, para vos mergulhar de repente na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, aí aqui volta a revelar: esperai, vós que chorais, tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Por exemplo, Jesus ele nos alerta quanto a esse estado de infelicidade em relação ao espírito. No capítulo, no início das bem-aventuranças, Jesus faz menção disso, quando ele diz: bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Feliz vós que agora chorais, porque rireis. Aí depois ele alerta. Ele diz o que significa a pessoa ser um bem-aventurado. Que tem fome de justiça. Fome de justiça é o indivíduo que prima pela sua conduta reta. Esse é um bem-aventurado. Aí depois ele diz: mas ai de vós ricos, ele está alertando, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Certo? Ai de vós que agora rides, porque ireis gemer e chorar. Porque gemereis e chorareis. São Lucas 6, 24. Jesus está falando dessa desgraça da alma. Ou seja, para o indivíduo, na sua concepção humana, ele é um ser feliz, mas para a alma, ele é um ser infeliz. Por ele não perceber isso em si, ele se engana, busca compensar a sua infelicidade da alma pelas conquistas materiais. Mas depois, quando perde tudo isso, aí ele vai vivenciar esse estado de vazio existencial, esse mergulho de súbito na agonia da verdadeira infelicidade. A exemplo de André Luiz, um médico bem-sucedido, pessoa de nome, mas quando deixa o corpo, aí ele vai vivenciar esse estado de desgraça moral nas regiões umbralinas. Muitos ficam dentro de casa, sofrendo com a família. Outros ficam nos ambientes que alimentam aquela sua viciação. Tem uns que, todo aquele que foca na vida material, em detrimento da vida moral, ele está perdido em si mesmo. Ele perdeu o endereço de Deus. Só quem caminha com Deus e sabe o que lhes espera é aquele que tem sede de fome de justiça, que prima por uma conduta e procura focar sempre na vida futura. Entende que está aqui passageiramente em curso, em aprendizado. Quando a gente perde esse foco,
a gente está em perigo. Então aí ele diz: a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Enfraquecida é uma fraqueza mesmo, no seu sentido real do termo. O mal enfraquece. Às vezes o corpo está ali bem alimentado, mas a alma está fraca. O corpo está ali por exemplo, fortalecido pelos exercícios da academia, mas a alma é fraca. A fraqueza da alma está na insegurança, no receio, nos medos. Não sabe conviver com as perdas, com as dificuldades. Se apaixona quando não tem aquela paixão. Entra em depressão, se angustia. Muitas vezes quer essa ideia da própria vida, isso é fraqueza. Falta-lhes a resistência moral. E a resistência moral é dada pelo bem, pelos vínculos com Deus, pela conexão com a lei, de amor, de justiça e de caridade. Então, aí aqui Joana diz o seguinte, no livro Florações Evangélicas. Esse livro de Joana, ela comenta as passagens do Evangelho. Aí ela diz: nesse particular, os espíritos superiores levam em alta consideração os sofrimentos humanos, as desgraças que abatem homens, famílias, povos, presurosos em nome da misericórdia divina, ocorre a ajudar e socorrer esses padecentes, dando-lhes força e coragem para permanecerem firmes e confiantes, buscando diminuir neles a intensidade da dor. E noutras circunstâncias, tendo em vista os novos méritos que resultam das conquistas individuais ou coletivas, desviando-os, atenuando-os, impedindo o mesmo que se realize pela constrição do sofrimento, a depuração espiritual, o que faculta meios de crescimento pelo amor, em bênçãos edificantes, capaz de anular o saldo devedor construtivo e perseverante. Porque se a justiça divina é rigorosa e imutável, a divina misericórdia se consubstancia no amor, tendo-se em vista que Deus, nosso Pai excelso, é amor. Então, a misericórdia, ela é infinita, ela está em todos os recantos da terra. Existe, ora, se para cada uma pessoa encarnada existe um guia, se aqui tem quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, no mínimo tem 8 bilhões de espíritos acompanhando as pessoas, no mínimo. Porque existem os entes queridos, os espíritos simpáticos ao bem. Né? Então, no plano espiritual também tem os guias daqueles que desencarnaram, continuam no plano espiritual, porque a humanidade, os espíritos que somam a Terra, na faixa de 30 bilhões de espíritos. Então, aqueles que vão apresentando condições melhores, vão se colocando como tutores e acolhendo os seus tutelados. Então, ninguém aqui da Terra está sem a assistência de Deus, sem o amparo de Deus. Se a gente acha que falta desamparo, é porque a gente está fechado em si mesmo, na culpa, no remorso, está centrado no passado. Mas se a gente disser para nós mesmos, hoje é uma nova existência, o passado passou, para mim, hoje minha existência é outra, eu não estou mais repetindo o que fiz antes. E olhar com esse olhar de futuro, de vida futura, de fé em Deus, de confiança que com Deus tudo se supera, e o indivíduo olha para si como Deus o olha. Então, se ele foca no presente e é agradecido a Deus por ter chegado até aqui, pelos recursos que tem, pela presença da doutrina espírita em sua vida, que está orientando, porque a doutrina espírita, ela vem ampliar os nossos horizontes, vem nos falar
é muito diferente do consolo de um católico e da consolação da doutrina espírita. Porque para a doutrina espírita, a misericórdia de Deus é infinita. Deus não leva ninguém eternamente ao inferno. Todo ser humano tem jeito. Os que caem por um certo tempo, porque se permitiu cair. Tem muitos que caem por um mês, uma semana, um ano, 2 anos. Tem muitos que caem por dezenas de anos. Tem muitos que caem por centenas de anos. Porque tem espírito nas regiões umbralinas que são chefes de organizações trevosas que estão naquela chefia há 300 anos, há 500 anos. Mas todos têm jeito. Se não tiver aqui na Terra, será levado, conduzido para outros mundos mais inferior ao da Terra, para aprender com as dificuldades. Perde esse paraíso dessa civilização tecnológica, das conquistas que a Terra já alcançou, e vai para uma Terra mais pelada, assim, civilização, para recomeçar uma nova vida e aprender a valorizar a vida, em função das perdas, mas todo ser tem jeito. Todo ser tem jeito. Deus nos criou a todos fadados à vida eterna e vamos alcançar. Agora Deus respeita o tempo. O tempo depende de nós. Se a gente quer chegar mais depressa, a gente deve exigir mais de nós mesmos, procurar nos resignar, nos abrir mão daquilo que é efêmero, eleger aquilo que tem valor, que é nobre, que eleva a alma, e procurar avançando nisso aí. Então vamos ao último parágrafo. Que o Espiritismo vos esclareça, pois, e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates temerários à paz que não pode dar nem glória nem progresso. Que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, suas bagagens e suas vestes, contanto que dele saia vencedor e com glória? Que importa aquele que tem fé no futuro deixar sobre o campo de batalha da vida sua fortuna e seu manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste? Delphine de Girardin, Paris, 1861. Então, é esse olhar que o Espírito nos pede para a gente superar esse passado, para a gente se desconectar dessa sombra do passado. Porque muitas vezes a nossa tristeza, nossa falta de gratidão, o nosso foco mais no passado do que no presente é que impede a gente ver as coisas boas da vida. Mas quando a gente procura, a gente tem consciência pela doutrina espírita que a gente não se conduziu bem. Mas a gente deve se ver como um ser que deve respeitar a nossa condição humana. Ter consciência do mal que há em nós. Porque não tem como a pessoa que faz parte de um planeta de provas e expiações superar esse mal bruscamente. Esse mal, para ser superado, o sofrimento nos convida ao esforço, ao santo ofício. O sacrifício é o santo ofício. O sacrifício do mal, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, em prol das virtudes. Então, esse santo ofício, através da caridade, que é o sacrifício do egoísmo, para que a caridade possa se expressar, é que nos leva realmente a isso. Então, uma coisa que, deixa eu ver se eu acho aqui. Então,
Tem um texto do Momento Espírita que lembra um pouco, ele diz: o mal que eu faço. O texto é esse, eu vou ler só aqui o início para eu explicar. Não é o mal que me fazem que realmente me faz mal. Não é o mal que as pessoas nos fazem que nos fazem mal. Não é o amor que as pessoas nos têm que nos torna uma pessoa amorosa. O amor que as pessoas nos têm é um empurrãozinho, a motivação, um estímulo. Mas ninguém conquista a sua luz própria se ele não se propuser a amar-se e amar o seu próximo. O amor que o Cristo nos tem não vai iluminar o nosso interior. Vai iluminar se a gente acolher o amor do Cristo e revelar esse amor em gratidão, passando a amar-se. Do mesmo jeito, o mesmo pensamento é com relação ao mal. Não é o mal que alguém nos faz que nos torna uma pessoa mal, e sim o mal que eu faço a alguém. Certo? Então ele diz aqui: não é o mal que me faz e que realmente me faz mal, mas sim o mal que eu faço. Então é isso que nos leva a perdoar. Quando a pessoa reconhece que o Espírito lhes fez mal, porque o Espírito só nos faz mal, esse mal real, se a gente permitir. O mal aparente é tirar a vida do corpo, por exemplo. Alguém comete um homicídio, tira a vida do corpo. Ele fez um mal principalmente para ele. Mas se eu retribuo com o mal, eu me torno uma pessoa má. Mas ele só me fez mal real se eu abrir o meu coração para a maldade dele. Então aqui, queixamo-nos muito do mal que nos fazem, daquilo que somos obrigados a suportar das pessoas, dos ataques, dos comportamentos violentos, das injustiças que sofremos aqui e ali. Curioso é que esse suposto mal, em verdade, não nos faz mal. O mal que fazemos é o que realmente nos faz mal. Então, digamos, a pessoa é casada, a mulher agiu, ou o marido, com infidelidade. Ela está, ou ele está fazendo mal a si mesmo, que não está cumprindo com seus deveres, com suas responsabilidades. Mas se o marido ou a esposa retribuir, perseguindo-a, desejando-lhes o mal, ou tirando a própria vida dela ou dele, é que isso torna o mal. Porque isso maculou a alma. Mas se ele chegar a dizer, ela chegar a dizer, vai com Deus, eu mereço coisa melhor, né? E desejar que ela vá ou que ele vá, e compreende, se eu estou passando por isso, é porque eu fiz algo no passado para merecer isso. Então eu vou reparar o mal que eu trago em mim, vou superar isso, procurando ter misericórdia dele ou dela. Então, se na vida, no dia a dia, a gente ter essa compreensão, em tudo no mundo, até no emprego, alguém passa por cima, usa de maledicência, faz isso, faz aquilo, o patrão acredita, daqui a pouco ele é dispensado, não é? Então, se algo acontecer e ele recebe esse infortúnio com o coração, de fato, ele avança. Ele avança. Porque quando se fecha uma porta, a outra se abre. A vida tem bilhões de pessoas. Porque ele acha que o sustento dele, a felicidade dele, o bem-estar dele só está ali, naquela empresa. E se a empresa falir? Só vai falir moralmente em função disso? Tá claro isso? Mas para a gente entender melhor, eu quero falar de uma passagem de Jesus, porque a gente entende melhor essa questão da desgraça real. Tem uma passagem aqui, no capítulo
Bem-aventurados os que têm puro o coração. Deixa eu me deter aqui essa passagem. Questão do escândalo. Então vamos lá. Jesus diz o seguinte, é uma passagem do Cristo, do Evangelho. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé e uma só mão, do que tendes dois e sede lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 9. Então, aí aqui Jesus diz que é necessário que venha o escândalo. O que é que a gente entende com isso? Que muitas vezes aqui na Terra, a gente precisa do mal para valorizar o bem. Certo? Precisamos da doença para valorizar a saúde. Precisamos da perda para valorizar aquela companhia. Porque nós estamos tão focados na vida terrena, na vida material, que a gente não dá conta muitas vezes. Tão focado que a gente perde o foco com relação à vida futura. Aí, para acordar isso, para despertar disso, a gente precisa dos escândalos. Aí esse evangelho, depois vocês leiam com calma, porque ele vai nos revelar. Aqui eu vou ler só umas passagens. O escândalo, segundo Kardec aqui, o escândalo não está na ação em si mesma. É a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Que o escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. Na repercussão que possa ter. O que significa isso? Às vezes a pessoa comete um escândalo ali, né? Está aí nas surdinas, está transitando, está caminhando, mas esse escândalo vai ter uma repercussão em si mesmo. Vai macular a alma, vai enfraquecer a alma, vai adoecer a alma, mesmo que ninguém saiba que a pessoa cometeu aquele escândalo. Por exemplo, roubou os cofres públicos, mas ninguém ficou sabendo, embora que hoje está descobrindo, né? Mas digamos que no passado, mas depois tem a repercussão na ansiedade, na perda do sono, na depressão, nos medos, nos receios, que alguém descubra. A pessoa faz alguma coisa e depois fica receoso que aquilo venha à tona, que aquilo apareça, que aquilo seja descoberto. Aí ele continua. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, não se compreende o seu significado. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo o que resulta dos vícios, das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado objetivo do mal moral. Então, em síntese, é isso, né? Mas vamos voltar aqui para o caso, porque o tempo... Então, em relação a esse escândalo, né, e as consequências dele, na questão do Livro dos Espíritos,
questão 372. Eu até botei aí para vocês lerem depois. Eu vou ler aqui. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Está no capítulo, e botei aí, já é para vocês, indicação, é capítulo 7, se eu não me engano, no segundo livro do livro dos Espíritos, né, que está aí. Questão 372. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Ele responde: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade de que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, quando uma pessoa, um pai, uma mãe, tem um filho que vem com esses problemas de idiotia, diz: meu Deus, foi uma desgraça em minha vida. O que foi que eu fiz, meu Deus? Muito bem. Deus está me punindo. Né? Tem muitos pais que têm até vergonha de apresentar seus filhos. Queriam os filhos tudo já bonito, belo, tudo saudável. Mas a questão é que a reencarnação é terapia. Então, a desgraça não é eles ter nascido num corpo, né? Num corpo desse estilo, desse estipe, né? Que ele é um desgraçado. A desgraça está lá no passado, no mal que ele fez. A desgraça está no mal em si, que ele não usou bem a sua inteligência. Um espírito inteligente não se conduziu bem à inteligência, e a forma que a lei é para que tirá-lo justamente de cometer outros atos semelhantes ao que ele cometeu. Então aí Deus inibe o mal através do órgão. Então ele ficou impossibilitado, órgãos não desenvolvidos ou desmantelados, justamente para que ele possa recomeçar. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês, que isso aí tem muitas coisas a ser comentado nessas questões 372, mas a gente não tem tempo suficiente para isso. Aí eu vou colocar, por exemplo, no livro Missionários da Luz, no capítulo 12, preparação de experiência, eu vou falar um pouco dessa relação da vida do ontem com a vida do hoje. Então, nesse departamento, André Luiz foi convidado a passar uma semana nesse departamento. Esse departamento, ele tem como propósito o planejamento de reencarnações. Os nossos corpos, eles são planejados com orientações dos tutores de espíritos conhecedores da fisiologia espiritual. Então, eles preparam, eles conversam com os seus tutelados, e quando esses tutores não têm condições, eles levam os seus tutelados a receberem orientações especializadas de espíritos que têm um conhecimento avançado sobre a fisiologia, a anatomia e a fisiologia humana, para preparar esses corpos. Lógico que isso é uma assistência especializada, isso não acontece com todos na Terra, porque esse trabalho existe nas colônias espirituais elevadas. Nosso lar tem esse trabalho. Mas se alguém reencarna através do núcleo espiritual
da Fraternidade Espírita Caminho da Luz não vai ter isso não. Certo? Então, porque existem muitos reencarnos dos núcleos aqui da própria Terra, das casas transitórias, dos postos de socorro. Mas nas colônias espiritualizadas tem. Então, aquele que já tem mérito, eles são acolhidos e vai para essas colônias espiritualizadas. É mais elevada justamente para programarem com mais eficiência o seu, com o seu livre-arbítrio, com o seu conhecimento, programar a sua existência posterior. Aí aqui, Alexandre, que é um instrutor conversando com André Luiz, aí ele faz menção a essa passagem de Jesus. Ele diz: Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto exame, quando vos asseverou que se a nossa mão ou nossos olhos forem motivos de escândalo, deveria ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Então, esse corte, o sentido desse corte é: se o indivíduo errou com o cérebro, ele vem com o cérebro deficiente para não continuar errando. Se ele errou com os olhos, ele pode vir cego. Se ele errou com qualquer órgão do corpo, ele vem com aquele órgão limitado, destroçado, justamente para que ele não volte a cometer os mesmos danos a si mesmo e a outrem. É como alguém que não tem domínio sobre si, está na rua matando, destruindo, que ele é levado para a penitenciária e inibe dele essas ações. Quando ele se recupera, volta à vida social. Então, nós, muitas vezes, quando a gente tem determinados limites, é porque não fizemos bem quando nós tínhamos limites maiores. Aí diz aqui: compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do Espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Não seria lógico receber as mesmas oportunidades que tivemos antes. Aí ele faz aí André Luiz vai observar justamente os projetos. A pessoa, para arquitetar, construir um edifício, não faz um projeto, não tem um projeto que orienta aquela construção. Então, se a pessoa precisa ascender espiritualmente, avançar, superar um passado, então aquilo é pensado, o corpo é replanejado. Lógico, se a pessoa não tiver direito a esses trabalhos especializados, é a lei da causa e efeito que funciona, né? Mas esse trabalho especializado, muitas vezes, se a pessoa tiver pressa, ele pede um defeito. Bota aqui um defeito na minha perna, porque eu não posso ir com essa perna saudável. Isso vai interferir no meu crescimento espiritual. Porque eu me conheço, sei das minhas tendências. Aí ele vai, naturalmente, colocando isso nesse capítulo, Missionário da Luz. Eu estou voltando a reler a série André Luiz. Estou no 3º livro, né? Justamente porque essa série André Luiz, ela vai contextualizar o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, para a gente ter um melhor entendimento, como também o Evangelho de Jesus. Então, voltando aqui. Então, vamos fazer um corte. Então, André Luiz foi apresentado a esse departamento, ao assistente Josino, e o assistente apresentou o departamento, mostrou que ele viu as pessoas assim, saindo daquela instituição, com aquele rolozinho de papel, aparentemente papel, e justamente para levar para o momento do reencarne, para os espíritos que fossem acompanhar o reencarne, imprimir nos tecidos do perispírito aqueles problemas que a pessoa deseja passar, ou aquele tipo de corpo que ele precisa, para que ele possa ter um sucesso maior na sua existência.
Então eu vou ver aqui só um caso, para vocês verem como a coisa funciona. Então vou ver aqui um caso da irmã Anacleta, que ela passou, ela desencarna, não se conduziu bem junto aos filhos, e ela passa 30 anos na colônia espiritual Nosso Lar, se preparando para merecer esse plano que eu vou falar aqui um pouco. Então diz o seguinte: trata-se de uma das nossas trabalhadoras mais corajosas, deixa eu ver aqui, acentuou o funcionário do trabalho de informações. Imagine que voltará à esfera do globo em breve dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades, está se referindo aos filhos, que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso, aí ela responde, não vejo nisso abnegação alguma, atalhou a senhora sorrindo. Cumprirei tão somente um dever. As mães que não completaram a obra de amor que o Pai lhes confia junto dos filhos amados, devem ser bastante fortes para recomeçar os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas abnegação. Ela continua. Aí ele perguntou, já recebeu todos os projetos? Aí ela respondeu. André Luiz perguntou. Sim, respondeu ela, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. Está satisfeita? Muitíssimo. Redarguiu a dama. Na lei do Pai a justiça está cheia de misericórdia e continua na condição de grande devedora. Em seguida despediu-se, calma e afável. Manassés, que estava com André Luiz, Manassés compreendeu-me, a curiosidade explicou. Aí André Luiz perguntou, quantos anos gastam para obter semelhante concessão? Perguntei impressionado, mais de 30 anos. Imagino-lhes os sacrifícios futuros, exclamei. Sim, esclareceu Manassés, a experiência ser-lhes-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos. Uma na qualidade de débil mental, e para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Então veja que ela foi ao departamento elaborar com as orientações dos espíritos, desse trabalho especializado, e um projeto tanto para ela como para os filhos. Então, em função, ela por merecer, em função desses 30 anos de trabalho, ela mereceu pedir pelos filhos. E pelos filhos ele pediu isso. Se ela não tivesse pedido, poderia ser que ele nem nascesse nessa condição. Fosse uma conquista futura. Mas ela gostaria de reparar os danos que causou, a forma como se conduziu em vidas passadas como mãe, e solicitou. Aí o que o amigo de André Luiz, o Manassés, falou para André Luiz um pouco da existência anterior dela, certo? Aí diz, Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo a fim de operar determinadas retificações no coração materno, por imprevidência dela. No outro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhes confiara caíra desastradamente. A pobrezinha abnegava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador,
e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que o prendiam às atividades de homem de bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrairava-lhes a influência do lar, vivenciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desarrozoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recurso para a jornada da redenção. Veja que o mal dela não foi dantesco, né? Só que ela se excedeu na meiguice, fazendo tudo que os filhos queriam, né? Fazendo a vontade dos filhos, e os filhos enveredaram pelos caminhos que não deviam. E se perderam na caminhada por falta daquele pulso firme, aquela força moral, para ajudar os filhos a conquistar valores morais. Aí, em função disso, aí ela agora vem justamente fazer nessa existência futura que ela vai ter, ela provavelmente já teve, né? Que o livro é 50 e pouco, imprimir nos filhos, preparou-se durante 30 anos, certo? Para justamente fazer o que não fez antes. Lógico que agora que os filhos vêm com problemas, né, com sequelas, para que essas sequelas possam ajudá-la a concretizar o que não foi possível concretizar antes. Porque já sabendo da rebeldia dos filhos, se não tivesse esse projeto para limitar a motricidade dos filhos, para limitar a condição física dos filhos, provavelmente ela não poderia até não conseguir. Mas aí ela, sabendo disso, que pode contar com essa ajuda, então realmente foi em busca desse grande recurso para que pudesse realmente superar. Aí teve um outro caso bem interessante, que é bem resumido, vale a pena passar um pouco do horário. É um outro caso que a própria pessoa se dirigiu a esse departamento em prol do seu projeto. Ela disse: veja bem meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favoreceram planejando com muita harmonia, nas menores disposições, entretanto desejaria modificações. Ela foi solicitar algumas modificações. Aí dizem em que sentido? Indagou o interpelado surpreso. A recém-chegada indicou os pontos do projeto onde se localizava o colo e falou: fui advertida por benfeitores daqui no sentido de não me apresentar na crosta, ou seja, na terra, dentro das linhas impecáveis para a forma física. E em razão disso, para que eu tenha mais probabilidade de êxito em meu favor na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitas, delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda, e a perfeita harmonia física me perturbaria a atividade. O novo companheiro endereçou-me um expressivo olhar e disse-lhes: tem razão, a sedução carnal é imenso perigo, não só para aqueles que emitem a sua influenciação, como também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea, tornou ela. Não estou interessada no corpo de Vênus, e sim na redenção do meu espírito para a eternidade. Então, aí ela foi solicitar justamente essa intercessão, né? Esses recursos, para que ela pudesse. Veja aí a necessidade da pessoa se conhecer, tanto em vida física, como se conhecer espiritualmente, sabendo das dificuldades, sabendo das quedas morais que teve em existências anteriores, e sabendo que ainda não conquistou valores morais suficientes, e que
pede a intercessão justamente para que o corpo possa ajudar nesse processo de crescimento espiritual. Aí esse capítulo ele fala várias situações, vários corpos, várias coisas, né? E nos convida para que a gente possa nos tornar espíritos completistas. Aí ele diz o seguinte, que os espíritos completistas é quando ele recebe os recursos na vida espiritual e atende a todos aqueles recursos 100%. Por exemplo, a pessoa recebeu o recurso que daria condições dele viver até 70 anos. Aí ele se conduz muito bem, chega a 70 anos ou passa um pouco, e se ele atendeu a todos aqueles propósitos, objetivos para a sua existência, ele é considerado um espírito completista, porque ele fechou um ciclo. As existências são alguns ciclos que a pessoa se programa para conseguir realmente fechar aquele ciclo, reparar aquele dano, aquele mal que ele causou no passado. Mas ele não é todos os danos, todos os males, é um daqueles que ele se propõe, como a mãe está se propondo a ajudar os 4 filhos, né? Então, se ela consegue cumprir, ajudar aqueles filhos, atender, né, aos propósitos divinos e acolher aquele objetivo para o qual se propôs, então ela é considerada um espírito completista. Mas eles dizem aí que são poucos aqueles que alcançam isso. A maioria atende só 40%, 20%, 30%, 50%, que fica um pouco a desejar. Então, que a gente acolha melhor os nossos limites, que não são por acaso, as nossas dificuldades físicas, falta de memória muitas vezes, que eu me queixo tanto que eu tenho dificuldade de memória, mas muitas vezes essa memória está a nos ajudar. Porque se a gente tivesse uma memória melhor, poderia se envaidecer muito mais, né? Se orgulhar em função daquela memória e fazer algo que não devia. Então, os limites vai nos ajudar. Os limites físicos, por exemplo, vai nos ajudar nesse processo. Dificuldades tamanhas que a pessoa tem, porque ele vai ser chamado a cuidar do corpo, a ter uma saúde melhor, para que ele não venha, vai perceber seus limites, suas dificuldades, vai se achar, né, semelhante aos outros, vai se colocar acima de tudo isso. A vaidade, quando ele vem com esses limites, dificuldades, como um caso aí, o indivíduo pediu um defeito na perna, vem com aleijão, justamente para quê? Porque ele disse, eu sei o quanto eu sou vaidoso, eu preciso superar essa vaidade, para isso o corpo vai me ajudar, e assim sucessivamente. Então, para a gente encerrar, a doutrina espírita é uma doutrina que vai nos falar a alma, que vai nos convidar a nos vermos aqui, acolher as condições, a família que temos, as pessoas com as quais carregamos. Essa é a melhor de todas as existências que nós só tivemos. Possamos agradecer a Deus pelo limite, pelas dificuldades, pelas expiações, pelas provas, darmos graças por tudo, enfim, e procurarmos tirar de tudo isso o bem que precisamos. Tá certo? Então vamos à prece. Senhor de misericórdia, de amor imbatível, que passaste pelo teu Calvário para nos ensinarmos a passar pelos nossos. E possamos, Senhor, olhar para as nossas vidas como Tu nos olha, como os Espíritos tutores nos olham, como Deus nos olha, e procurando tirar, Senhor, desse olhar o sentimento de resignação, de fé, de confiança irrestrita em Deus, para que possamos aproveitar dos recursos do tempo, dos recursos vitais do corpo, dos recursos espirituais que nos chegam,
pela presença da tua misericórdia e recursos de orientações seguras que a doutrina espírita nos apresenta, para irmos adiante, para avançarmos, para almejarmos uma nova vida, para focarmos na vida eterna, procurando regenerar nossas almas e avançar em busca da paz, da felicidade fundamentada nos vínculos com Deus, as conexões com a natureza essencial que Deus deixou em cada um de nós para virmos a ser o que somos em essência, espíritos luz. Agradecidos por esse momento e que essas bênçãos se façam com cada família aqui representada, com cada irmã, com cada irmão em seus lares, que a presença dos espíritos, tutores, familiares, amigos, possa dar-lhes a cada um deles e delas a luz, o discernimento, as forças para acolherem a si mesmos e vislumbrarem uma nova vida para as suas vidas. Gratos, enfim, por tudo, que tenhamos, Senhor, um final de domingo contigo, um bom final em uma nova semana de aprendizado e crescimento, procurando marcar esse encontro conosco mesmo, pelo menos meia hora diária, para esse momento de reflexão, do pensar na vida do Espírito, para melhor nos conduzirmos com tuas bênçãos, com teu caminhar, que nos dá a segurança que precisamos. Ser conosco hoje e sempre. Assim seja. Assim seja e seja Bom sempre domingo a assim. todos, muitas bênçãos. Bom Então, foi domingo. muito bom estudo. Fiquem Bom com Deus. domingo, que Bom Deus domingo. Tchau, abençoe a tchau, todos e a tchau, todas. obrigada. Bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Meu Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.